ser incoerente e dizer que não peca, mas não ler a palavra, não grava a palavra, não vive a palavra, ele não tem estrutura ou fundamento para dizer que aquilo que faz de errado, para ele está certo, né? Mas a luz da palavra vai mostrar que justamente aquilo que está fazendo não condiz com o que Deus deseja e gostaria que o homem realizasse. Então, é muito importante nós, cristãos, que temos a palavra de Deus como a base, a estrutura da nossa fé, possamos encontrar base lá já no Antigo Testamento. Veja, Gênesis 4:7 diz assim, ó, se procederes bem, não é certo que será aceito? E aí você remete à compreensão do que Deus está falando para Caim. Né? Caim está disposto de matar seu irmão. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, ele chama a atenção de Caim e diz para ele, olha, se você proceder bem, você será aceito. Mas se você não observar, o pecado está batendo aí na sua porta. Você vai transgredir, você vai ter dificuldade. E aí o que acontece? Caim cedeu ao pecado e matou Abel. Então veja, já no início, lá em Gênesis, nós já estamos observando que essa situação que nós precisamos estar enfrentando dia após dia, que é a questão do pecar, a decisão vai partir do teu coração. Entende? Se você pecou, partiu de onde? Uma intenção do seu coração. Não é o irmão, não é o teu amigo que te fez pecar, não. Você tomou a decisão. Deus deixou bem claro para Caim. Se você proceder bem, você será aceito. Mas se não, o pecado está aí. Está te induzindo, está te provocando. E aí você vai pecar. Quando nós olhamos para Números 14:9, nós também vamos ver uma outra realidade de falha do povo de Israel, quando diante ali de Moisés, os 12 espias entraram na terra, espiaram a terra, voltaram e trouxeram agora um relatório para Moisés. E diante de toda a congregação agora, houve alguns que falaram, olha, a terra tem gigantes, a terra não é para nós, é perigoso, quem sabe, de repente nós vamos sofrer na mão desse povo difícil, enquanto Josué e Caleb falaram, não, Deus tem uma promessa, Ele nos concedeu uma promessa e nós olhamos coisas boas, né? E vamos realmente avançar porque Deus está conosco. E eles, de tal maneira, proclamaram, né, a promessa, as benesses de Deus naquele momento, a ponto de uma certa indignação rasgou as suas vestes e falou forte, e se vocês não se rebelem, não se levantem, não vão contrário às promessas de Deus, a ponto, irmão, que o próprio povo desejou apedrejar eles. Então veja, o ato dessa atitude diz respeito a uma rebelião contra o propósito de Deus. Deus estabeleceu uma promessa. Deus disse que iria dar a terra que mana leite e mel. Mas eles agora se rebelam. E aí o texto diz, né? Pecaram contra o Senhor. Isso é uma rejeição. Israel rejeitou no primeiro momento Canaã. Olha só, a terra da promessa sendo rejeitada, porque alguns espias, em vez de olhar o lado bom, aquilo que Deus pode realizar, olharam a fraqueza humana, suas limitações, e teve medo. E aí gerou uma intenção
é melhor nós voltarmos e ir para o Egito. Né? Alguns chegaram e falaram, se talvez nós pudéssemos morrer lá no Egito, ou até mesmo morrer nesse deserto, mas nós vamos se tornar escravos, nós vamos ficar debaixo dessa situação, só tem gigante na terra. Então olha que situação terrível, quando nós não confiamos no poder de Deus e nas suas promessas. Podemos errar o alvo, errar o caminho. Nós também podemos ver em Êxodo 20, verso 3, que o Senhor, através do texto, diz, não terás outros deuses diante de mim. Mostrando o seguinte, a lei mosaica, ela estabeleceu algo para cuidar do povo. Se você observar os mandamentos, você não vai ter prejuízo. Vocês serão abençoados, vocês terão a minha presença, vocês vão ver a provisão. Mas se não observar, então terá dificuldade. E aí veja, esse texto estabelecido em Êxodo 20, falando a respeito dos 10 mandamentos, mostra que se desobedecer a Deus é transgredir a sua vontade. Então, às vezes eu fico a pensar, quantos dos nossos desobedecem diariamente nosso Deus? Por não observar a palavra, por não guardar a palavra. O salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, olha a preocupação, olha a responsabilidade que nós cristãos temos que ter. Observar sempre a palavra de Deus, os mandamentos, os decretos de Deus, para podermos vencermos, irmão, para podermos termos bons resultados. Deus, ele é fiel, mas ele é fiel com quem é fiel com ele. Se nós não tiver fidelidade a Deus, Deus não tem o que fazer. Nós mesmos estamos taxados a ter prejuízo. Como diz o ditado, quebrar a cara. Entende? Então veja, quando Isaías, lá em 53, verso 6, diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Isso mostra o quê? Ele está indicando que o pecado é desviar do caminho de Deus. Olha como estamos frisando bem essa questão. No Antigo Testamento. Pecar é desviar do propósito de Deus. Os mandamentos é transgredir a lei, é se afastar de Deus, é andar por outros caminhos. O pecado ele vai exigir expiação. Né? Então nós temos lá em Levítico 16, que vai dizer sobre o dia da expiação. Vamos fazer oferendas, sacrifício, para que essa expiação, né, no santuário tenha uma validade, por mais que no tempo da lei era um período de 1 ano, o dia da expiação, o que se ofertava, né, o holocausto, tinha validade de 1 ano. No outro ano teria que fazer novamente expiação pelo pecado do povo. Por quê? Pelo fato que a imundícia do povo, eles se transgrediam, eles falhavam, eles andavam desgarrados. E aí Deus pedia novamente para que no dia da expiação oferecesse novamente sacrifício para cobrir por um período de tempo o pecado desse povo, justificar dessa forma. Então, é importante nós entendermos que quando nós estamos falhando ou se afastando de Deus, nós estamos transgredindo, estamos agravando a nossa condição de comunhão com Ele. Isso é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento? O que a Bíblia diz a respeito? No Novo Testamento, essa condição ela é ampliada. Jesus ele amplia a definição de pecado. Olha só que interessante.
No antigo, era consumado o pecado, e se alguém pegasse em flagrante, levava-se na presença do sacerdote e a pessoa era apedrejada. Era a lei. Agora Jesus faz um diferencial e isso até piora um pouco mais, se formos analisar. Olha o que diz Mateus 5:28. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha como complica. O ato de olhar com outras intenções, uma malícia, com maldade, uma mulher, e assim também, né? A mulher olhar o homem, porque às vezes alguns se amparam assim, isso era para o homem que olhava. Não, hoje a gente sabe que muitas mulheres desejam o homem, entendeu? Então veja, a intenção do coração, né, naquela situação ali, mostra o quê? Que o pecado agora, ele não é somente o fato de errar o alvo, o fato de andar desgarrado, ou quando se pegava em flagrante. Não, agora é algo mais profundo, é dentro do coração que já saiu uma intenção, um desejo de praticar, por mais que não praticou, mas já pecou. Então, essa definição de pecado no Novo Testamento, ela fica ampliada. Então, Jesus, ele estabeleceu que esse olhar com intenção já gerou pecado. Já está ali, né, no seu coração. Só faltou colocar em prática. Mas para colocar em prática, é só questão de tempo. Por quê? Já há um trabalhar. Tu achas que, de repente, fulano de tal caiu em adultério. Meu Deus, era um pregador, era um cantor. Foi simplesmente ele virou a esquina e caiu em adultério? Não. É algo que já está trabalhando no coração dele. Ele já está desejando, já está refletindo, já está premeditando. Alguns se aproximam da pessoa que está interessada e começa com conversa, começa com floreio e vai, né, tendo afinidades. É questão do tempo. Mas o coração já deu o seu, já caiu, já está em pecado. Olha como é isso. Né? Paulo ele vai explicar o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Então Paulo ele está trazendo o quê? Mostrando que pecar é falhar em refletir a glória divina, a glória de Deus. Se eu tenho que refletir a glória de Deus, então eu preciso estar andando com Deus. Nós estudamos isso na semana passada sobre o Espírito Santo no processo de santificação. Ele tem que estar colocando esse templo do Espírito santificado. Santificado que é puro, é renunciando, é sabendo dizer não, é sabendo fazer as escolhas corretas. Tu está caminhando com Deus e Deus direcionando pelo Espírito Santo as melhores atitudes e decisões na tua vida, para que possa refletir Deus, para que o homem olhe e diga, aí vai um homem, uma mulher de Deus. Mas quando Paulo ele vai falando a respeito, né, que todos, né, pecaram e carecem da glória de Deus, ele indica o seguinte, que o homem falhando nessa comunhão, ele não reflete mais Deus. Alguém vai olhar e vai dizer, ei, você não era um crente? Você não se dizia o santo? Por que você está agora fazendo isso? Eu faço isso porque eu não sirvo a Deus. Eu estou debaixo de um jugo do pecado, a minha natureza não foi transformada, então eu fazer essas coisas até
se justifica. Agora você, irmão, isso é terrível. Porque já não reflete mais Deus. Deus já não está mais aparecendo na tua vida num bom testemunho, quando alguém diz, olha, ele era um bebum, ele era um drogadito. Agora não, está aí um homem de Deus, um homem com caráter, um homem que anuncia que maravilha para a sociedade, para a família dele. Aí de repente já está lá de novo na droga, está lá na bebida, e alguém fala, mas você estava tão bem e agora está produzindo isso. Entende essa relação? Isso traz prejuízo para o evangelho. Mas aponta bem o que Paulo fala aqui em Romanos 3:26. Todos pecaram, ou seja, todos estavam numa natureza pecaminosa. Jesus entrou, mudou a nossa história, nos deu expectativa de promessas de vida eterna e uma condição: a glória de Deus vai estar sobre você. Então, refletir a glória de Deus é se desviar do mal, do pecado, é tirar as intenções maldosas do coração e render louvor ao nome do Senhor. João também ele vai definir claramente, a partir de 1 João 3:4, que nós lemos, o pecado é transgressão da lei. Ele vai trazer o quê? Essa conexão ligando a condição do pecado, a desobediência à lei moral de Deus. Então, quando nós não queremos estar debaixo da submissão da palavra de Deus, nós vamos desobedecer, nós vamos pecar, nós vamos transgredir. Então é muito importante a gente fazer essa leitura e a compreensão sobre o pecado. Mais para frente, em outras terça-feira, nós vamos trabalhar um pouco mais essa condição do pecado. Então, essa terça de hoje, essa palavra é importante para dar base a você estar estruturado, fundamentado e compreender o restante da história, né, da humanidade, as suas atitudes, as consequências, né, aquilo que Deus quer fazer, como Deus quer trabalhar, como Deus quer realmente extirpar da sua natureza ao pecado. Então é importante que você compreenda, né, o texto. E ainda diz aqui, né, em João 16:8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai lembrar o quê? O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. É ele que vai trabalhar e vai mostrar, né, para que você se arrependa do seu pecado. Ele te guia nos caminhos da revelação, mostrando que é importante confessar e se arrepender. Quando você confessa os seus pecados e deixa, você alcança misericórdia. Então, é muito importante nós, irmãos, entendermos essa condição. Nesse panorama que a gente já deu de introdução, tanto no Antigo como no Novo, a respeito de o que é o pecado. Então você hoje já não pode mais chegar e dizer, pecado é porque hoje eu não fui no culto. Isso não simplifica tanto assim. Não é só isso. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, a vontade dele. É desviar do alvo proposto. E o alvo proposto para a humanidade é céu. A partir de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e nos dá condição de redenção, o alvo é céu. Então veja, quando a humanidade rejeita e não quer, então estão rejeitando a Deus, estão se rebelando contra Deus. Então veja que é importante nós compreendermos agora, dentro do desenvolvimento do texto, pecado é transgressão à lei de Deus. Essa é a primeira importante e necessária
condição que você precisa gravar. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando alguém te perguntar o que é pecado, é aquele que transgride a lei de Deus, a lei do Senhor. Em João, então, 3 e 4, né, já está estabelecido, pecado é a transgressão, 1 João, né, da lei. Nós vamos ver o seguinte, pecado, amartia, né, o termo grego, desobedecer a lei de Deus. Isso fala o seguinte, o padrão perfeito do Senhor é o que? A sua lei. Lá em Salmo 19, 7, vai dizer, a lei do Senhor é perfeita. Se a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a palavra que nós entendemos que ela é perfeita, por mais que tenha versões, por mais que muitas das vezes o nosso vocabulário não alcança toda a revelação em apresentar o que é Deus, a palavra é a lei perfeita de Deus. Entende? Então, essa condição, a gente vai observar o seguinte. Lá no Antigo Testamento, Adão transgrediu. Estava claro o mandamento. Não realize isso. E ele quebrou o mandamento. Desobedeceu. Então, diz o texto em Gênesis 2,17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é interessante, talvez, nós refletimos, lógico, milhares de anos atrás, numa situação que não tinha hoje como filmar, como gravar áudio, né? Como analisar qual foi a atitude, o diálogo, né? Mais esclarecido da serpente com a Eva. Mas o ato de ela provar daquela fruta que era proibida, ela viu que não morreu. Ela não caiu durinha da Silva. Ela continuou, só que ela abriu os seus horizontes. Aí ela vem agora e consegue persuadir o seu esposo. Essa condição de convencer Adão já parte do princípio da abertura do seu entendimento. Já excluiu, ou seja, já morreu, já cortou a relação com Deus, já não ficou mais preocupado assim, era um pecado, porque era uma desobediência. Estamos transgredindo uma lei do Senhor. Isso já foi excluído da vida de Eva. Simplesmente ela vem e convence. Por mais que Adão venha argumentar, mulher, tu não era para fazer isso, aquilo, ela convenceu a ponto de, quem sabe, um argumento forte, né? Isso não está na Bíblia, eu que estou deduzindo. Ela falou, estou aqui vivinha, estou linda, bonita, maravilhosa, como sempre. Que, rapaz, talvez Deus não queria dizer bem assim que nós ia morrer. Entende? Aí ele consome. O ato de ele consumir, o que acontece? Eles se tornam totalmente, os seus olhos se abrem, conscientes dos seus atos, e eles olham, olha, estamos nus, mas sempre estiveram nus. Mas agora, estamos sofrendo as consequências dessa nudez. Então precisamos nos cobrir. Precisamos construir algo com as nossas mãos para encobrir aquilo que a gente fez. E quando escuta na viração do dia a voz de Deus que vem conversar, não dá para se apresentar a Ele, nós estamos diferentes. Antes não estava. Entende? Olha o que o pecado faz. O pecado, quando ele acessa o teu coração, ele já bota temor. Ele já começa a falar assim, você está errado. Agora, não é algo mais delicioso viver. Agora eu tenho um peso. Eu me sinto culpado. Eu tenho uma transgressão. E eu não quero que as pessoas vejam como eu estou. Aí eu quero me esconder. Eu quero,
tampar essa burrada que eu fiz. E assim eles fizeram. Tentaram se esconder. E aí, diante de tudo isso, a gente observa o quê? Que o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. É uma condição, meu irmão, que a gente observa muito claro. Transgrediu uma lei. A lei do Senhor foi claríssima. Não participe do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não participe. Tem a árvore da vida, está ali, ó, cheia de fruto. Tem todo o jardim, um pomar maravilhoso com frutas, tanta coisa boa. Mas aquela lá não. Talvez alguém, por que tu foi botar aquela árvore? Não, eu dei uma lei. Eu botei uma regra, a única. E você não observou. Você falhou. E diante disso gerou um caos. Começa a uma turbulência de erros, de problemas e conflitos para uma humanidade. No Novo Testamento, João ele vai reforçar que pecar é violar a lei moral. Quando ele fala em Mateus 22, 37 a 39, o resumo diz assim: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. O resumo que está ali em 22, 37 a 39. Depois você lê com calma. Isso é o quê? Você está violando uma lei moral de Deus. Deus estabelece que nós devemos amar a Ele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Amar a Deus. Assim como amamos a Deus, devemos amar o nosso próximo. E aonde nós violamos a lei moral de Deus? Quando nós não amamos o próximo. Quando, de repente, o próximo está pedindo socorro e nós ignoramos. Nós deixamos ele se arrebentar, nós não estendemos a mão, e essa condição, então, faz com que há uma violação da lei moral. Então, no Novo Testamento, a gente observa também essa transgressão da lei. Então, o pecado é transgredir a lei. Agora, o Espírito Santo, ele vai revelar essa transgressão. Ele vai mostrar que você está agindo errado. Quando o texto diz, ele convencerá o mundo do pecado. Então, mostrar que pecar é rebelar contra a vontade divina, contra a vontade. Então, o Espírito Santo, ele nos mostra. Quando você ainda não era salvo em Cristo, você vivia num mundo de pecado, subjugado, e um dia a palavra de Deus tocou no seu coração. E você, pelo Espírito Santo, foi alcançado e ele abriu os teus olhos. E você viu, olha, eu não posso continuar dessa maneira. Então veja, ele revela a tua condição e te convence que precisa mudar para alcançar misericórdia. Então, é muito interessante quando a gente observa que realmente Deus tem prazer em dar a oportunidade ao homem de mudar de vida. Ele quer e deseja isso. Agora, nós precisamos também entender que o processo da palavra de Deus entrando no nosso coração e revelando a nossa condição caída, temos que tomar a atitude. E a atitude reforçada pelo Espírito Santo, nós se convertemos. Porque é Ele que convence. É Ele que revela nosso estado. É Ele que diz, você precisa de um remédio para curar esse mal na alma. Essa solidão, essa condição de caído, sem expectativa, sem esperança nenhuma, é necessário mudar de vida.
E o Espírito Santo vai trabalhando. Ele vai agindo. A igreja do Senhor, ela precisa ter claro essa missão de estar anunciando o reino, de estar proclamando a palavra para alcançar a todos quantos verdadeiramente precisam de Deus. Entende? Então é importante entender. A nossa função é pregar, é anunciar contra o pecado. E o Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Não adianta você laçar e dizer, eu vou te amarrar aqui no pé do banco e você vai ser salvo. Não vai ser assim. É orar, interceder, é discipular, é proclamar, e o Espírito Santo vai convencendo, vai trabalhando, vai quebrando, vai ajustando, até o ponto que o homem tem o seu coração desmanchado na presença de Deus, à luz do Evangelho, e ele fala, eu quero Deus. Isso é fundamental. Então veja que nós precisamos compreender que transgredir a lei de Deus é pecar. No segundo ponto que eu preparei, o pecado é errar o alvo da glória de Deus. O que é isso? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a gente olha isso, nós entendemos o seguinte, pecar não é só quebrar regra, mas é falhar em refletir a glória de Deus. Quebrar regras, a gente pode até cair. Nós podemos até, em alguns momentos, dar uma escorregada. Mas se nós buscarmos misericórdia e refletindo na condição que produzimos, e nós levantarmos, Deus, na sua misericórdia, nos alcança. A palavra de Deus diz, há muitas misericórdias do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Então, o ato de reconhecer rápido que errou, que falhou, né? Nós precisamos então se levantar. Por quê? Precisamos refletir a glória de Deus, porque o Adão, primeiro, no Éden, né? Ele nos derrubou. Ele nos trouxe uma condição tenebrosa, a nossa natureza pecaminosa. Por mais que a gente queira agradar a Deus, essa natureza é forte. Se você não cortar os desejos dela e ir alimentando ela, ela vai te derrubar. Mas se você andar nos caminhos do Senhor, andando em santidade, buscando a presença, Deus te fortalece, Deus te faz gigante na face da terra, na fé, e você vai trilhando no projeto glorioso e a glória de Deus sendo refletida na tua vida. Porque Deus fez isso no princípio. Lá em Gênesis 1:26, diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então Deus tinha um plano glorioso para que o homem fosse o quê? Imagem e semelhança dele. Agora, o pecado derrubou isso. E o pecado rompe essa proposta de Mara. E aí, sendo assim, nós precisamos ser alcançado, redimido, restaurado e começar a refletir a glória primeira. Aquilo que Deus te deu no princípio, no homem, agora através de Cristo, o segundo ponto de uma renovação do princípio. Ele agora está aí, morrendo por nós, ressuscitou, está assunto a Deus Pai e prometendo, dizendo, eu vou voltar e buscar os meus. Então, a partir desse momento que o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos regenerar, temos que começar a cuidar para refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, o testemunho vivo daquilo que Deus faz através de Cristo Jesus na nossa vida. Então, a gente precisa compreender que a glória de Deus, ela é necessária na vida do cristão.
Pastor, mas eu estou 20 anos na igreja, eu não entendi como que eu estou apresentando a glória de Deus. Será que eu estou no caminho certo? Irmãos, não é você que precisa dizer que tem a glória de Deus. É o mundo lá fora que precisa ver em você a glória de Deus. E como é isso? É caráter. Mudança do caráter. Antes você era mentiroso, enganador. Hoje em Cristo Jesus você fala a verdade, você tem amor pelo próximo, você vive uma vida de testemunho, você tem, um caráter ilibado, porque é o caráter de Cristo. Todo mundo olha e diz, é um cristão, ele reflete a glória de Deus. Entendeu? Não é você ficar se preocupando, será que eu tenho, se eu não tenho? É você andar à luz da palavra. Viver a palavra, moldado pela palavra, a glória vai aparecer. Isso é fundamental. Entende? Então veja, no Novo Testamento, Paulo ele vai explicar que pecar é ficar aquém do padrão de Deus. Ele vai dizer, em Romanos 3,23 que nós lemos, carecem da glória de Deus. Ou seja, é necessário o homem ter a glória de Deus. Ele precisa para poder refletir a imagem de Cristo, para os seus pensamentos maus, as suas atitudes antigas serem mudadas, transformadas, entendeu? Tudo aquilo que é de denegrir a imagem de Cristo ser afastado. Paulo ele diz que ele é agora uma nova criatura. A velha criatura foi embora. Ficou para trás. Ele está com Cristo. E ele diz também, quando assim, não mais vivo eu. Ou seja, a minha natureza, até nem gosto de falar. Eu não presto. E eu não sirvo para nada. Então, não mais vivo eu, mas Cristo vive. Ou seja, eu fui revestido pela presença dele e ele vive em mim, e ele vivendo em mim, eu consigo refletir a glória dele, o testemunho dele, a linha de pensar dele, entendeu? Não é mais eu só para tribular, é só para ficar arrebentado, mas ele em mim, eu vou fazer o melhor para testemunhar, porque ele precisa de louvor, de adoração e de glória. Então eu vou fazer o possível porque ele está em mim. Então o Espírito Santo, ele vai sempre nos convencer disso. Ele vai trabalhar para quê? Para produzir santificação. É necessário, Pedro 1,16 vai dizer, sede santos. Então, essa condição, ela é fundamental na vida do cristão. Precisamos estar amparados pela palavra para poder sair debaixo do jugo do pecado. Veja só o exemplo de Saul. O Saul, ele desobedeceu. Deus estabeleceu que ele deveria eliminar todo inimigo. E Saul, lá em 1 Samuel 15:9, Saul e o povo pouparam o quê? Agag. Era para destruir os amalequitas. E os amalequitas, sendo extirpados, não iriam incomodar mais o povo de Deus. Mas eles falaram, não, vamos ter uma misericórdia do Agag aqui, vamos deixar ele e vai dar tudo certo. Não é assim. Se Deus estabeleceu, irmão, é para cumprir. Porque Deus está olhando lá na frente. Está analisando toda uma crise que poderá ser gerada. Então veja, quando ele está protegendo Agag, eles estão deixando brecha. E aí Samuel vem, e diz o seguinte, você está errando o alvo.
você está perdendo a bênção de Deus. Você não será mais rei. Deus te rejeitou, Saul. Deus está riscando o teu nome. Olha que triste. Um homem que saiu, né, de uma condição sem expressão, Deus honrou, colocou diante de um posicionamento, e agora ele falou, agora eu mando, eu faço, e é eu que domino. Então eu não estou a fim de matar o rei Agag, eu vou deixar ele. E aí Deus falou, estou te cortando, estou te riscando, estou te rejeitando. É terrível. E tem crente que Deus rejeita e ele não se enxerga. E ele vai vivendo essa vida de rejeitado achando que está agradando a Deus. Isso é pior ainda. Ali ainda Samuel chegou e determinou o juízo. Mas tem gente que simplesmente vive dentro da igreja todo enrolado, atrapalhado. Já está mais garantido para o caldeirão do que para o dia da promessa e acha que está fazendo bem. Não se conserta, não se humilha, não toma atitude e vai vivendo uma vida de pecado em pecado e dizendo que tem Deus. Isso é terrível, já foi rejeitado. Não aceita a misericórdia, não se conserta, está sendo rejeitado. Ah, mas não tem conserto? Tem. As muitas misericórdias do Senhor é maravilhosa, ela é perfeita. Se eu reconheço minhas falhas, meus pecados, abandono e deixo, eu alcanço misericórdia. Mas tem gente que é orgulhosa, é soberba. Tem gente que sobe num patamar e diz, aqui agora eu estou, né, soberano. Eu que mando, eu que faço. E quem não seguir a minha regra, eu piso. Totalmente errado. É a síndrome de Saul. Ele se achava. Ah, eu não quero, não vou fazer. E aí, a vida dele foi uma desgraça. Então, veja, é muito importante nós entendermos, né, que se nós guardarmos a lei do Senhor e se nós nos desviar do pecado, nós teremos, sim, garantia de promessas vindouras. Andar na comunhão com o Pai. Viver uma vida digna de santidade na presença do Senhor. Se desviar dos grupinhos de murmuração. Se desviar das rodinhas dos mentirosos. Cortar caminho para não entrar, né, em trilhas que parecem perfeitas, mas o seu final é a morte. Faz com que você alcance a promessa do céu. Irmãos, os dias estão difíceis. Cada dia mais vai arrochando a coisa. E nós precisamos estar amparados à luz da Bíblia. Para entender, para ter discernimento. Afinal de contas, tudo está caminhando para acontecer o que está escrito na Revelação e Apocalipse. Tudo está acontecendo. O mundo está refletindo os sinais. Essa semana, acho que ontem, né, apagão na Europa. O que é aquilo ali? É a ordem mundial que está cumprindo a sua agenda, preparando tudo para o anticristo. O mundo precisa ter medo. As pessoas precisam ficar aterrorizadas. O apagão alcançou várias nações na Europa, ficaram sem luz, sem nada. Prejudicou tudo. Não tinha como botar combustível, não tinha como usar comunicação, não tinha como usar o celular, não tinha como usar nada. Acabou tudo, ficou tudo no escuro. Aí diz assim, o clima. Que clima nada. Isso é tudo pensado, premeditado, para quê? Para produzir na humanidade medo. Para que depois possa acontecer o seguinte, nós temos a solução. Temos aí um chip que vai ter um controle
total. Aí você vai estar amparado pelo Estado. O que é isso? Está escrito em Apocalipse. Entendeu? É a preparação. O Papa morreu. Dentro da história e à luz do Apocalipse, o próximo é aquele que tudo indica que vai fazer o conchavo. Vai apresentar uma comunhão, vai intermediar. Já está havendo, irmão, a ligação das 3 grandes religiões para se tornar uma única religião. Isso é os últimos tempos. E o crente, não quero ir para a igreja. Está muito bom assim. Estão negligenciando. Isso, quando diz a Bíblia, o amor de muitos esfriará, não quer dizer que ele está saindo da igreja. Ele está frio, geladão, aqui dentro da igreja. Mas não tem mais nada, não tem mais o calor da palavra, não querem mais compromisso. E aí não conseguem enxergar. Qualquer conversinha mole vai dizer, realmente, pode ter sido isso. Não é. Jesus dizendo, eu estou voltando. Eu estou vindo buscar a minha noiva. Então não deixe que o pecado transgrida a lei de Deus na tua vida. Não deixe que o pecado desvie o alvo da glória de Deus na sua caminhada de fé. É fundamental a gente entender. O pecado também ele vai trazer o quê? Consequências. Só que Cristo é a solução. Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Veja, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Diante disso, a gente observa o seguinte. Esse pecado primário, lá do Éden, ele gerou o quê? A morte espiritual e depois a física. O homem foi projetado para ser eterno. O fato de o homem ter sido projetado para ser eterno, ele agora carece do sacrifício vicário. Cristo precisou vir. Por quê? Porque lá no princípio, ele colocou, soprando no homem, uma fagulha de eternidade. O homem agora seria o quê? Imagem e semelhança de Deus. Se esse ato não acontecesse e Deus simplesmente fizesse o surgir do homem, simplesmente pelo poder da sua palavra, como foi a criação, ele disse, haja luz, e houve luz. Haja separação da terra e das águas. Haja toda uma formação dos animais, das vegetações, do dia, da noite. Foi tudo o poder da palavra. Haja. E aconteceu. Mas no homem não. Vamos formar o homem. A imagem e semelhança. Fez um boneco do barro. Desenhou de maneira bonita o homem. E ele sopra. Ele poderia. Haja vida no homem. Mas não. Ele sopra. E no soprar ele coloca o quê? No hálito de Deus vem eternidade. Então o homem foi pensado para ser eterno. E tinha um plano glorioso. Mas Deus colocou a árvore lá. E deu uma lei. E o homem quebrou a lei e provou da árvore. E aí nós somos isso que somos. Pecadores. Mas no ato de misericórdia de Deus, ele fala, eu tenho um plano de redenção. E está lá em Gênesis 13:15. O plano da redenção já foi estabelecido, já no princípio também. Haverá um que vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar, vai trazer o caos para a serpente. E aí o que acontece, irmão? Jesus vem, morre na cruz, ressuscita e diz, a partir de agora,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus traz a solução. Por quê? Porque Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, o homem que peca morre. Mas quem crê em mim tem vida. Eu sou o pão da vida. Entendeu? Então veja como é interessante quando a gente observa as atitudes do pecado, os prejuízos que traz. Nós vamos ver que em Josué 7:11-12 vai aparecer o quê? Uma situação que o pecado trouxe derrota para Israel. Acã, né? Ele traz algo que era proibido e esconde dentro da sua casa e compromete sua família e compromete a vitória do povo. Por isso que hoje a gente não pode conceder no meio da igreja o pecado. Se há alguém em pecado, confesse e alcance a misericórdia. Mas se não confessar e continuar, vai surgir, vai aparecer, estará à tona, ou seja, todos vão ver. Por isso Deus continua falando na igreja. Por isso Deus não se cansa de levantar profetas, ministros para dizer: confessa o teu pecado. Isso revela o quê? Misericórdia. Porque o pecado enfraquece a igreja, o pecado divide a igreja, o pecado traz um mal sobre a igreja. A glória de Deus não pode descer no ambiente aonde está em pecado. Ah, pai, mas eu sou santo, eu procuro. Mas alguém às vezes não. É um Acã, fica escondidinho. Aí Deus tem que revelar de forma forte, para que possa limpar. Por causa disso, Israel pecou, né? Ou seja, perdeu. Aí Deus precisou agir. Outra passagem que nós vamos ver no Novo Testamento, quando João alerta o seguinte: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Então veja, se você anda praticando pecado, você está subjugado, está dominado por ele. Ah, mas eu não tenho força. É, lógico que não tem força. Por quê? O pecado é um câncer na tua vida. Ele tira toda a tua energia. Ele vai te enfraquecendo, ele vai te matando devagarzinho. Como funciona o câncer hoje? O câncer, ele vai consumindo as células. E o que é a célula, irmão? Célula, ela é a vida do nosso organismo. Nós somos compostos por trilhões de células. Entendeu? Tem célula, né, no coração, tem célula na pele, tem célula nos músculos, tem célula, né, no cérebro. Ou seja, existem vários tipos de células com funções. Isso é vida. Quando uma célula morre, outra surge para ser colocada ali de forma a o organismo estar vivo. Segundo a biologia, até os 25 anos, mais ou menos, você tem renovação celular. Depois começa as células não ser mais renováveis. Mas, pastor, aí eu perdi uma célula, vou morrer? Não, abençoado, tenha paciência. Você tem milhares de células. Agora, por que nós envelhecemos? Porque as células vão morrendo. Aí a nossa pele vai enrugando, né? A gente vai ficando flácido, a gente vai se encurvando quando fica mais velhinho, né? Ah, eu tenho 1,80 m, daqui a pouco eu tô com 1,70 m, já está com 90 anos, né? Então, veja, é natural. O corpo vai sofrendo agora, né, um declínio. As células não se renovam mais. Entende? Os neurônios, que são células cerebrais e nervosas, eles não se reconstituem. Ele tem uma quantidade X e você fumando, você cheirando, né, drogas, você ingerindo bebidas alcoólicas, você está matando neurônios. Por isso, uma pessoa que viveu aí 20, 30 anos debaixo de droga, ele tem reflexos lentos,
matou muita célula nervosa e ela não se reconstitui. Elas que se esticam, de certa forma, em ligações através, né, das sinapses e dando contato elétrico para todo o organismo. Se você mexer agora lá o dedinho lá do teu pé, mexe aí o dedinho do teu pé. Não precisa nem você olhar. Ele está mexendo lá. O que é isso? É o cérebro mandando comando que é de uma maneira rápida. E ele vai lá e mexe. Entendeu? O teu ato de pensar reflete no teu corpo. Então, veja, são as células. E quando nós temos um câncer em determinado órgão, ele vai consumir todo aquele órgão. Se não for tratado, se não for extirpado, ele vai consumir e vai te levar ao quê? À morte. A falência de órgãos, né? A pessoa morre. Então, veja, quando nós brincamos com o pecado, nós estamos fadados a ter falência da nossa vida espiritual. Vamos morrer. Adão morreu espiritual. E depois, a consequência da sua morte física. Mas veja, 930 anos, se não me engano. Haja séculos para viver, né? Então veja o que Deus fez. Deus te fez eterno. Ele está preocupado com tua alma, com o teu espírito. Ele quer te redimir. Agora, qual é o meu propósito e a minha parte, o que tenho que fazer? Caminhar na presença de Deus. Seguir a Ele, amar a Ele, estar vivendo para Ele. E se eu assim fizer, a eternidade é minha. Então veja, Deus te redimiu, isso é a solução. O Espírito Santo vai nos libertando, ele vai produzindo na nossa vida espírito de vida, de alegria, de gozo, de prazer, e ele vai nos dar condição para andar na presença de quem? Do Todo-Poderoso. Aonde o pecado já não opera mais, mas sim o espírito de vida, a santificação. Então a minha vida santificada, eu sirvo a Deus, eu agrado a Deus, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, a imagem dele é refletida, a glória dele é estabelecida em tudo que eu fizer para a glória dele. Então, Cristo, amado, ele tem condição de te libertar. A gente vê a questão de um exemplo bíblico, o filho pródigo. O filho pródigo, ele pecou, desperdiçou a herança do pai. Né? A gente pode dizer assim, ó, aquilo que Deus te deu de herança, a vida, às vezes você pecando, você está desperdiçando. Você está jogando fora a beleza da vida, né? Uma herdade que Deus te deu. Você está jogando fora. Está desperdiçando ela. Aí o filho pródigo, ele reconheceu isso. Todos os seus bens foram dissipados. Aí você lê depois Lucas 15, 13. Ele encarou o quê? Miséria. Ele teve enfrentamento com o problema, com a crise. Eu estou com fome. Eu até desejo, né, as bolotas ali, aquele alimento, aquela alfarroba, aquilo que era comida dos porcos. Eu desejo isso porque eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais amigo, eu estou na miséria. Eu estou numa decadência tal, por quê? Porque o pecado me consumiu. O que ele faz? Eu vou me matar. Aí resolve. Não. O caminho é Cristo. Cristo é a solução. E aí, esse homem, ele toma uma atitude, ele lembra, na casa de meu pai, eu tinha pão, eu tinha roupa, eu tinha o carinho, eu tinha um abraço, eu tinha possibilidade. Então, acho que está na hora de voltar para a casa do meu pai. E ele se arrepende. Vou voltar para meu pai, lá em Lucas 15, 18. E o ato de ele voltar, ele foi o quê? Restaurado. Isso é o quê? O sinal,
né? Um tipo daquilo que Cristo e o poder da palavra produz na vida daquele que está caído, naquele que está na miséria, aprisionado pelo pecado. Ele é restaurado a partir do momento que ele reconhece: eu preciso mudar a minha história. Eu preciso viver novamente. E aquele homem, então, agora, reviveu. Isso é maravilhoso. Isso é o que Deus faz através de Cristo. O homem morreu e quem peca, morre. Mas ele foi desenhado para ser eterno. Então ele tem que passar pela cruz, conhecer Jesus e aceitá-lo como Salvador. E o ato de aceitar, ele passa agora a ter a oportunidade de viver eternamente com Cristo. Meus irmãos, é importante compreender: o pecado é para matar. O pecado é um câncer terrível. Vale a pena pecar? Não. Ah, pastor, mas tem hora que dá prazer. Mas mata. A droga dá prazer, mas mata. Comer demais também dá prazer, mas mata. Né? Tudo que é fora do controle, mata. O pecado é prazeroso, mas ele afasta você de Deus. Ele transgride a lei de Deus. Ele afasta o homem. Ele mata como o câncer mata o homem. O pecado mata a tua alma, a tua vida espiritual. Então, se há, de repente, alguém que possa vir a escutar essa mensagem, entenda, não vale a pena insistir em pecar. Se converta hoje, aceite a Cristo como seu Salvador e seja transformado, seja alcançado pela misericórdia. E nós, cristãos que estamos na casa do Senhor, venhamos redobrar a nossa atenção, a nossa consciência em saber que quanto mais estiver à luz das Escrituras, mais e mais eu agrado a Deus e amo a Deus. Eu temo o seu nome, eu vivo para Ele e Ele vive em mim. E assim sendo, eu tenho o céu. Assim sendo, a promessa está de pé. Então examine o seu coração. Analise as tuas atitudes. Se há algo errado aí, nós vamos orar por você. E você toma uma atitude de mudança. Lembra, no início, Caim: se bem fizeres, você será aceito. Mas se não, o pecado está à tua porta. E aí Caim caiu. Não ouviu a voz de Deus. Não atentou para a oportunidade. E diante disso, perdeu. Foi selado. E foi amaldiçoado. Nós queremos céu. Nós desejamos o céu. Nós queremos estar debaixo da promessa. Não deixe ninguém roubar a tua esperança. Não deixe ninguém ficar dizendo: não, isso é conto da carochinha, isso é fábula. Não, isso é poder de Deus, é a palavra, os mandamentos do Senhor que tem para estar diante de você e te dar vitória. O Espírito Santo Consolador, Ele é o teu companheiro. Então sempre ore, sempre busque a presença, sempre leia o texto e guarda no seu coração. E fuja do mal, desvie-se do pecado e ame a Deus. Amém? Fique em pé, nós vamos orar e agradecer por mais um dia de vitória. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças e louvamos ao teu nome. E neste momento, Pai, apresentamos a tua noiva amada, querido. Senhor, que tu venha consolar os corações, que tu possa, Senhor, dar ânimo e força, que tu possa guardar cada um.
livra do perigo do mal, corta todo laço e põe por terra, e dê, Senhor, vitória e bênção à tua noiva. Todo aquele que está sendo alcançado pela tua palavra, tomando uma decisão de mudança, Senhor, perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida e conceda grande vitória. Em nome de Jesus, pedimos para todos sempre. Amém e amém.